Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos à Casa Jesus de Nazaré. A necessidade de se renovar. É importante perceber que aquelas pessoas que se apresentam mais vitalidade do que as outras sabem se renovar continuamente, se transformar, administrar com coragem a vida. Existem em todo homem fontes inexploráveis de energia que, quando funciona, os seus reservatórios enche o ser humano de confiança, bem-estar e alegria. A autorrenovação, a avaliação, a responsabilidade, a compreensão, a esperança, a vida. A cada dia, os sacrifícios, a disciplina pessoal, a percepção do ser, a integração, a compreensão da razão, a inteligência, o trabalho, a consciência, as buscas, a simplicidade, a igualdade, vencer a inércia, o sair da própria sombra, a alegria, o desprendimento, os projetos, as dúvidas, o suporte, o caminho da luz. A fé em Deus, o amor, a identidade, a verdade, a energia, o alcance é possível. O mundo, as pessoas, as coisas, os comportamentos, os objetos, o espírito evoluindo. A espiritualidade, os caminhos, o interior, o exterior, os encontros, a paz, o nexo, criatura, criador. Quando o homem faz autoconhecimento, é capaz de liberar a energia latente do seu próprio ser. Raramente o homem que se autoconhece se queixa de cansaço, desanimado ou angustiado, pois está sempre vitalizado pela fé em Deus. Procura se renovar todos os dias, vivendo com dignidade e desprendimento. Nunca é tarde para ser feliz. Locatário José Correia, pelo Espírito, e psicografado por Mauri Rodrigues da Cruz. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui unidos, confraternizados. Aqueles que estão desde o início da atividade conosco, aqueles que estão chegando hoje, a todos o nosso agradecimento em nome da nossa instituição espírita, que está celebrando 51 anos. Mas a nossa prece será feita por um irmão nosso de Joinville, o Ney Vieira, da Sociedade Irmãos de Luz de Joinville. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. Vamos nesse momento aliviar nossos pensamentos, manter nosso coração e mente abertos, para que esses ensinamentos de hoje possamos fazer deles bom uso, que possamos internalizar esses ensinamentos, trazer sabedoria e trazer sobretudo a harmonia interior para nós. Agradecemos ao Pai Misericordioso por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui na rotina espírita, sempre podendo aprender e buscar conhecimento para tornarmos cada vez melhores. Que os espíritos amigos possam estar aqui sempre juntos, nos harmonizando, nos amparando, a nossa irmã também, que vai proferir a palestra, e que possamos fazer bom proveito desses ensinamentos de hoje, para que levamos para casa esses ensinamentos internalizados na nossa mente e no nosso coração. Que assim seja. Desde já te agradeço, os irmãos das outras casas espíritas aqui da região, que já se fazem presente. E a nossa convidada de hoje, então, é Juscelina Coelho, graduada em Magistério e Pedagogia, uma das mais requisitadas tarefeiras espíritas do estado de Minas Gerais e da Brasil, da cidade de Belo Horizonte. Vai falar rapidamente aí um pouquinho da Juscelina, ela que leva a sua palavra de orientação, de estímulo
em vários congressos e simpósios no Brasil e também no exterior. Joselma, né, que já passou aí, voltou recentemente da Europa, passando aí por vários grupos espíritas europeus, na Alemanha, na Áustria, na Bélgica, na Itália, em Portugal, na Suíça, enfim. Hoje ainda pensa alguém, nossa, eu assisti ela em Nova York. Então, é para nós uma amiga que vem e que, não só aqui, mas que leva a mensagem espírita para todos estes países amigos e irmãos. Né? Ex-professora, ex-diretora de escolas municipais, estaduais, atuou na Prefeitura de Belo Horizonte, foi secretária municipal adjunta de educação, está na doutrina desde 74, preside a Sociedade Espírita Maria Nunes, uma das grandes sociedades espíritas, a SEMAN, de Belo Horizonte, atua também e preside a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, a SEJA, também na capital mineira também. Sim. É vice-presidente do Conselho de Administração do Hospital Espírita André Luiz, o EAL, também da capital mineira. E há 25 anos é uma divulgadora espírita na administração da editora espírita Fonte Viva, que tem um legado, que é o trabalho do médium João Nunes Maia. Já falamos aqui dele, não é tão conhecido no Sul, mas é um médium muito conhecido no Sudeste e em vários estados do país. Né? Ela também é mentora do Bem-vindo Instituto Cultural, coordenadora da editora Horizontes da Mente Produções e é responsável pela coordenação da produção e também da distribuição de um remedinho da espiritualidade que muitas pessoas já receberam e que já fez a diferença na vida de muita gente, que é a pomada Vovô Pedro. Né? A Joselma, ela coordena a produção e a distribuição da pomada em 26 núcleos, né? Para que essa pomada chegue ao Brasil e que seja distribuída gratuitamente, né? Visto que, desde a fórmula mediúnica dela, a pomada Vovô Pedro ela não é cobrada, ela não pode, não deve ser cobrada, porque ela é um medicamento vindo direto da espiritualidade, como o próprio Chico assim diz. Joselma, então, está hoje conosco, falando sobre o tema Nos Domínios da Paciência. É um grande prazer tê-la aqui. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Enquanto o Gilvan falava algumas coisas que a gente faz, eu gosto às vezes de explicar, porque algumas pessoas falam assim, mas será que ela faz isso tudo mesmo? Né? Como é que é isso aí? Na verdade, a gente atua mais ou menos assim. É como, sabe, naquela época que a gente estudava e tinha lá caderneta, horário tal, né? De tanta a tanta é geografia, de tanta a tanta história. E é mais ou menos isso que eu faço. Já aposentada, eu divido o meu tempo em todos os dias com todas as atividades que eu realizo. E, de uma maneira geral, por mais que a gente não consiga fazer tudo o que poderíamos fazer naquele local, nós pelo menos estamos ali em algumas situações. Como eu disse outro dia em relação à Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que eu não tive outra saída a não ser assumir 2 anos atrás, por causa de 270 crianças da creche que estariam ficando sem a oportunidade, porque a direção saiu com 95% dos tarefeiros. E depois de tentarem várias pessoas, me chamaram, eu falei, vocês estão ficando loucos, vocês já sabem tanto de coisa que eu faço. Mas, enquanto eu estava assim, falei, não aceito, e fechei a cara, e saí assim para fora, falei, esse povo não sabe, desrespeitoso comigo. Chegou um menininho de uns 2 aninhos, da creche. Ele chegou assim, bateu na minha perna, eu fiquei felicíssima, porque ele me chamou de moça. Ô moça, eu olhei assim, e ele me disse,
é você? Eu levei um susto tão grande, porque a pergunta bateu tão fundo no meu coração. Quem é você? Porque geralmente o mineiro fala assim, como é que você chama? É exatamente essa expressão. Qual é o seu nome? Mas aquele menino perguntou, quem era ele? E eu levei muito susto. E naquele momento eu disse, diante de Jesus, pensei eu, quem sou eu? Que tanto tenho recebido, que tanto apoio tem me sido dado. Quem sou eu para virar as costas para essa chance de trabalho? Então, foi quase um sacrifício, mas um sacrifício abençoado. Então, eu costumo brincar com as pessoas lá assim, olha gente, eu só pus o pé na porta para a porta não terminar de fechar. Numa instituição de 27 anos, eu não poderia simplesmente ser a responsável por ela não ter ficado aberta. Então, estamos lá com as 270 crianças, fazendo um trabalho. E fica assim, puxa, mas como é que ela dá conta? Não diz que cada espírita, o dirigente, ou mesmo o frequentador, deve frequentar uma só. Nos tempos modernos, quando a necessidade grita, e quando você vê que você também não vai para um autocídio, né? Mas quando você vê que se fizer mais um esforço, está levantando 5h30, levanta 5, levanta as 4, né? Então, para alguém que ficou aí ouvindo a relação das coisas que a gente faz, eu digo para vocês que, graças a Deus, a gente faz. Né? Não faz da maneira como a gente talvez gostaria se tivesse uma dedicação exclusiva. Mas a gente presta conta de cada coisinha que ele citou ali. Eu faço isso com muita alegria. Né? Então, eu estava pensando, enquanto aguardava, 51 anos de uma casa. E fiquei pensando a época que essa casa foi fundada. O Brasil estava num momento de tumulto. Estava agitado. E um grupo resolveu se unir e se reunir e formar um grupo espírita. E o mais sério ainda, tiveram a coragem, naquela época, de colocar neste grupo espírita o nome de Jesus de Nazaré. Eu fiquei ali pensando, meu Deus, essas criaturas tiveram muita coragem, por tudo que vinha acontecendo na época, por todo o preconceito que ainda existia em relação ao espiritismo, e eles tiveram a ousadia cristã, de abrir o grupo e colocar o nome de Jesus de Nazaré. Precisamos ter muito respeito por este grupo que fundou a casa. E eu ali ainda pensava, nestes 51 anos, quantos serão os espíritos necessitados que passaram por aqui, num processo de obsessão, de desequilíbrio, de desarmonia íntima? Quem vai saber? Quantos será aqueles que aqui vieram em busca de ajuda, de esclarecimento e saíram daqui satisfeitos, atendidos? Quantos vieram aqui pensando em dar um fim, entre aspas, na sua existência, porque não estava valendo de nada e aqui mudaram de ideia? Quantos casamentos que pareciam que não tinham mais saída, mais solução, e que vindo aqui encontraram a oportunidade de consertar e prosseguir? Será quantos entre os que estão aqui, encarnados, presentes, será quantos entre os que estão
que não vieram aqui em espírito, conheceram por aqui seu futuro pai, sua futura mãe. Olha, aquela ali é simpática, é estudiosa, deve ser dedicada. Ai, eu quero ser filha dela. Quantos? Não, José, não é assim. Ai, a gente não sabe. O que esses espíritos articulam, confiando em nós, apostando em nós, investindo em nós, a gente não faz ideia. Será quantos espíritos do plano superior, espíritos altamente elevados, que adentraram este ambiente para deixar aqui sua marca, sua presença, o seu toque de amor, a sua visita? A gente não sabe. Vejam que, nestes 51 anos dessa casa, a estatística, a ciência tão importante, que nos ajuda nos planejamentos, nas análises, em relação à nossa condição evolutiva, em relação ao nosso compromisso com a vida e com este ambiente, com este ponto de luz, a estatística falece nesse aspecto espiritual. Mas se a estatística falece, fica a vibração de amor, a mudança de comportamento de muitos que por aqui passaram, a mensagem espírita que levaram consigo, talvez passaram por aqui uma vez e nunca mais voltaram, mas aquilo ficou registrado na sua intimidade. Resta para nós analisar a oportunidade que temos tido de trabalho neste grupo, ou a partir deste grupo, a extensão aos nossos lares, a extensão aos nossos locais de trabalho, a extensão aos nossos amigos, aos outros grupos espíritas da região. Imagina que numa passadinha rápida, nós trouxemos a lembrança de tanta coisa importante, que este grupo, certamente, um ponto de luz nesta região, certamente deixou e deixa para muitos. E, obviamente, qual é a nossa responsabilidade diante de tudo isso? Ah, não, eu só frequento lá, não tem nada com isso não. Eu nem sei direito o nome da presidente, não. Eu só frequento. Ah, meus amigos, essa frequência gera um compromisso. E muitas vezes ela é consequência também de um compromisso. Essa simples frequência marca na nossa caminhada evolutiva uma referência de apoio, de trabalho, de conhecimento, um degrau na nossa caminhada evolutiva. Então, eu não poderia deixar, neste momento, de cumprimentar todos vocês, até os outros amigos que aqui estão, de outras cidades vizinhas. Todos nós estamos de parabéns pelos 51 anos da casa. 51 anos, imaginemos quanta coisa aconteceu, quanta coisa boa. Sabe por quê? Porque mesmo as negativas, mesmo aquelas que marcaram em algum momento uma pedra de tropeço aparentemente no nosso caminho, mesmo essas situações têm consequência positiva. Isso gera para todos nós uma responsabilidade. Porque a partir do momento que a gente reflete rapidamente sobre isso, nós somos corresponsáveis pela sustentação vibratória dessa casa. Dá vontade de, é muito para mim. É. Nós passamos a ser corresponsáveis pela sustentação vibratória da casa.
Ah, mas não tem nada com isso, eu nem daí sou. Como é que... É, que a partir do momento que nós aqui estamos hoje, nós estamos assumindo um compromisso com os Espíritos, que também nos trouxeram, alguns vieram nos acompanhando, outros nos trouxeram para os reencontros, para aquele laço que pode ser que, enquanto encarnados, a gente nem tenha muitas chances de encontrar. Mas em espírito, esse laço, ele pode se estender em processos tão continuados, que trazem consequências tão positivas. Ainda hoje aqui, eu quero agradecer a casa por essa oportunidade. Entre tantos outros amigos, eu encontrei uma amiga, já não falo de quantos anos não, senão falo que a gente tá meio coroa, né, Mandina? Mas, quem sabe os 30 anos, possivelmente. 30 anos. E é tão interessante que a gente não se vê. Sei lá quanto tempo a gente não se vê, talvez uns 10. Uns 10 anos. Mas a vibração de amizade, de carinho é a mesma. Como se estivéssemos juntos todos os dias na mesma casa física. E é isso que nos ajuda a construir a harmonia dos ambientes. O Chico já nos dizia, numa determinada época, os moirões juntos não formam uma cerca. Para que a cerca fique firme, os moirões devem ter uma distância, né? Um do outro, para que se possa esticar o arame. Então, os moirões das amizades, desses laços que muitas vezes são feitos nesses encontros no grupo espírita, esses moirões não podem ficar muito juntos, não. Senão a gente fica cuidando um do outro, fazendo carinho no outro, cuidando do outro, e não cuida do resto. Então nós precisamos da distância, mas a distância física, porque a distância vibratória, a distância espiritual, essa cada vez aumenta mais, pela confiança, pela amizade, pela convicção de que somos companheiros e que temos um trabalho juntos. E aí vocês vão falar assim, mas onde é que está o tema da crioula que até agora ela não entrou nele? Eu vim aqui, se tiver alguém paciente, já está assim, mas eu vim aqui para aprender paciência. E ela nunca mais que entra no assunto. Paciência, gente, nós vamos lá. Na verdade, seria quase um desrespeito da minha parte sair de Belo Horizonte para vir aqui para dar pequenas dicas para vocês de como ter paciência. Seria quase um desrespeito, porque a gente sabe, no fundo nós sabemos. Então nós vamos tentar um pouco mais além. Falar da paciência, mas não só da paciência no dia a dia, mas vamos tentar entrar um pouco mais naquilo que é tão importante para todos nós. O conhecimento da doutrina espírita já exige de nós, veja bem, exige o conhecimento, a convicção que vamos tendo dos princípios da doutrina espírita. Ele já exige de nós um esforço diferente. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos proporciona uma doutrina que, se exige de nós um esforço diferente, ele é diferente em relação ao comum, mas também em relação de um para com o outro. Nenhum de nós temos que ter uma meta igualzinha do outro. A meta que vamos ter no aspecto evolutivo depende da nossa capacidade, da nossa maturidade, da nossa individualidade. Então, a doutrina espírita nos explica que nós reencarnamos com 2 objetivos principais. Um, a gente consertar os desacertos que cometemos no passado. E o outro, progredir,
ritmadamente cada vez mais. Ora, como é que eu vou consertar os desacertos do passado se eu não trabalhar a mim mesma nos pontos que no passado me jogaram no chão? Aí alguém vai dizer, ah, mas a gente não sabe o que foi, o que fez. Como é que eu vou saber os pontos que me jogaram no chão no passado? Tão interessante. Mas se a gente não sabe de uma maneira explícita, pelas nossas tendências, pelos nossos gostos, antipatias, simpatias, até pelos arrepios que a gente tem diante de determinadas situações, nós vamos saber mais ou menos o que a gente aprontou. E a partir dessas tendências, das nossas características, nós vamos identificando os pontos a serem trabalhados para não repetirmos os desacertos do passado. Este é um ponto importante. A doutrina espírita é clara para nós nesse objetivo. Ora, para eu trabalhar esses objetivos, quem é que tem que estar por perto de mim? Aqueles que de alguma forma eu os perturbei, ou eles me perturbaram, ou outras pessoas que tenham características similares, para que eu possa apurar a minha qualidade naquele ponto. É por isso que a gente fala tanto nas virtudes. Porque as virtudes nada mais são do que qualidades que eu vou adquirindo, e na medida que eu adquiro qualidade, ou eu trabalho essas qualidades, essas virtudes, eu me distancio dos pontos que me levaram às quedas do passado. E um dos pontos que mais incomoda a maioria das pessoas é a dita paciência. Por quê? Porque a paciência, geralmente, ela é fruto de um espírito que já conquistou determinados valores no aspecto do amor, da caridade, da tolerância. E a pessoa que alcança esse nível de paciência, ela já subiu uns degraus. E aí, lá chegamos nós assim, o dedo apontando para mim, que ainda preciso trabalhar de forma muito intensa o nível de paciência nas minhas relações. E quando eu começo a pensar, mas por que eu perco a paciência? Aí eu falo assim, os espíritos me perguntam, será que você perdeu mesmo? Porque paciência é algo que ninguém, depois que conquistou, não tem jeito de perder. É uma qualidade tão definida e tão profunda que a partir do momento que você conquista a vivência da paciência, você não a perde mais. Portanto, já joga por terra a minha expressão. Ah, por que eu perco a paciência? Não, você não perdeu, você não achou a sua ainda. Você está procurando, você está tentando, mas você ainda não achou. Começa assim, a doutrina espírita é fantástica, né? Ela é compreendida no nível da minha condição cultural, no nível da minha condição evolutiva. Todo mundo conhece a doutrina espírita, cada um no seu patamar. Mas ela deixa claras certas respostas, que não tem por onde eu ter aquelas desculpas, que antigamente, quando eu não era espírita, era uma beleza, eu me escondia atrás do desculpismo. Aí eu fiz isso porque o fulano fez. Não, eu deixei de fazer isso porque o fulano. Acabou. Depois que eu conheci a doutrina espírita, não é o fulano que fez ou deixou de fazer. Eu não tive condições, eu não tive coragem, eu não tive forças para fazer. Então, na medida que eu vejo quais os pontos que me levam a me impacientar com as pessoas, e aí eu começo a perceber, uma das coisas
é porque eu sei fazer alguma coisa. E o outro chega e faz errado. Não faz bem feito. Ou não faz exatamente aquilo como eu faria. Eu me impaciento porque eu esperava que o outro estivesse no meu nível de realização. Então essa minha impaciência é fruto da incompreensão. É fruto da minha intolerância com o outro que ainda caminha e vem. Puxa, alguém vai dizer, nossa, José, você está falando que eu... Não, não estou falando nada. Estou tentando analisar o meu, a minha condição. Estou analisando, estou me mostrando para vocês. Eu sei que vocês... Gilvão falou que aqui em Barra Velha não tem ninguém paciente. E nem nas imediações. Então eu sei que eu vim aqui com vocês aprender, né? Mas na verdade, no nosso dia a dia, nós vamos aprendendo que há muitas causas íntimas que me levam a não ter paciência com o outro. Vejam que se a gente começar a analisar, há momentos que nós nos impacientamos com o barulho que o outro faz para mastigar a comida, com a boca aberta. Eu não aguento, ai meu Deus, eu vou mudar de mesa, eu vou mudar de hora de almoçar, porque eu não aguento sentar perto do fulano e ele fica mastigando com aquela boca aberta. Às vezes a gente se impacienta com o tom de voz da pessoa. Puxa vida, mas não aguento, essa pessoa é fanhosa demais. Ah, mas puxa vida. E nós começamos a observar que a nossa impaciência, gente, não tem razão de ser. São motivos tão pequeninos. E eu estou começando exatamente analisando isso, porque nós só conseguimos administrar algo em nós quando nós conhecemos a raiz. Porque eu vim aqui falar sobre causas da paciência ou da impaciência, consequências, teoria todo mundo sabe. Então, eu quero refletir um pouquinho essas coisas. Às vezes, é a vaidade que me leva a ter impaciência. Porque eu quero colocar um sapato mais bonitinho, tal coisa, e ele me aperta o pé. Mas eu quero ficar com aquele sapato. E eu não percebo que o sapato, apertando o meu pé, eu me torno impaciente com todo mundo da minha relação. Mas não é que a pessoa está errada. Eu é que não estou me sentindo bem, eu estou incomodada e eu jogo no outro. Eu estou dando exemplos assim, né? Do dia a dia. Às vezes a gente fala assim, puxa vida, esse motorista está mole demais. Por que ele não anda mais depressa? Oh, gente, os motivos que nos levam a ficar impacientes, se a gente para analisar, a gente chega a ficar com vergonha. Meu Deus, eu estou tendo essas atitudes. Meu Deus, olha como é que eu estou falando com o companheiro. Então, conquistar a vivência da paciência, acima de tudo, é entender o objetivo da nossa encarnação. E a partir do momento que entender o objetivo da nossa encarnação, o que é que eu vou fazer? Como é que eu quero retornar ao plano espiritual? Quais as possibilidades que eu tenho de melhorar? E trabalhar. Então, se a gente já identificou e já conhece, então agora vamos fazer o projeto. Eu vou ter que parar e fazer o sorriso aí. Não estou impaciente. Então, vejam bem, na medida que nós, no dia a dia, vamos tentando entender essas razões, aí nós colocamos como meta, é o outro passo. A partir de agora, eu vou ter paciência. Ai, meu Deus, como se fosse fácil. Não é. Não é.
nós vamos levar muito tempo trabalhando. E a gente pensa que já conquistou a paciência, de repente vem alguma coisa. E é tão interessante. Nós nos preparamos para os grandes desafios da paciência. Mas não nos preparamos para os pequeninos. E são os pequeninos que nos jogam no chão. Às vezes eu me preparo tão bem para tolerar com o meu chefe, que é implicante comigo, ou eu acho que é implicante, e eu fico preparada, é minha grande meta. Este ano eu vou ter paciência com o meu chefe. E eu me distraio, e eu não tenho paciência com o cachorrinho lá de casa. Eu não tenho paciência com o filho que chorou à noite e não me deixa dormir. Eu não tenho paciência num diálogo fraterno, natural. Eu não tenho paciência ao abrir a geladeira, tomar a água geladinha, gostosa, que está lá no dia de calor igual esse. Eu não tenho paciência para ir lá encher o vidro outra vez, esperando o outro que vai chegar, para que ele não encontre a água do vidro vazio. Ah, mas eu estou com pressa. Não, vocês têm paciência. Olha, são detalhes tão pequeninos que eu não iria sair de Belo Horizonte para falar isso com vocês, todos nós sabemos. Mas o que eu queria era exatamente nós penetrarmos na ciência abençoada, que é essa virtude chamada paciência. Quando nós vamos observar a natureza trabalha num ritmo de paciência, numa elegância, num ritmo com um objetivo definido, que tem hora que eu paro e eu falo, meu Deus, eu não consigo chegar nesse ponto. Às vezes, aquela semente que fica lá encoberta pela terra, e ela, num critério de paciência e objetivo definido, de uma noção, porque a semente não tem a razão, mas uma noção que a luz é importante. E buscando a luz, a semente rompe a terra que a cobre. Mas ela não rompe a terra que a cobre e fica dando uma de inteligente, né? De vitoriosa, consegui, ganhei. Ela prossegue. E nas experiências nossas, os mais velhos, quando estávamos na escola, que colocávamos a semente lá para germinar, nós vamos ver o que acontece. Ela vai crescendo e vai buscando a luz. E essa natureza ainda prossegue. E aquela planta que buscou a luz, pacientemente, mas perseverando sempre, ela cresce, ela vai e chega ao ponto de produzir frutos, alimentos que ela nos oferece. Eu acho tão interessante que o homem que é dotado da razão, ele não é capaz de refletir nas possibilidades de ser um mensageiro de Deus, de Jesus aqui na Terra, mas não no sentido piegas, não porque eu represento Jesus, não na fala, não nos gestos de piedade. Quando eu falo gestos de piedade, no sentido assim, vou deixar a cabecinha de lado assim, né? Que aí eu vou mostrar que eu sou piedosa, eu converso de cabecinha de lado. Não! É ser paciente, quando eu falo na aparência, nos gestos, agindo perseverantemente, alcançando os seus objetivos com equilíbrio, com educação, não é educação no sentido da gentileza externa, a educação interna, fruto dessa conscientização, fruto do amor e fruto, acima de tudo, da convicção de
que somos importantes e precisamos concretizar muitas ações. A paciência de não nos acomodarmos onde estivermos, porque muita gente confunde paciência com acomodação. Fulano, vamos... não, a evolução aí está. E se eu tiver que progredir, eu vou progredir. Eu vou ficar aqui. Não, minha gente. É preciso reagir. É preciso crescer. Mas crescer com a elegância cristã. Crescer com paciência. A paciência que nos permite nos tornar cada dia mais dinâmicos, mais eficazes naquilo que fazemos. A paciência que está levando hoje as pessoas em idade mais avançada a ser cada vez aparentemente mais jovem. Mas não é aparentemente só na fisionomia, é na disposição para servir. Então, esse convite que a própria natureza nos faz, nos leva a uma reflexão da nossa postura consciente diante deste convite de conviver com a paciência. Nós temos em volta de nós, aí sim nós vamos manifestar o estado que temos dentro de nós, nós vamos manifestar na relação com as pessoas. Por isso que eu falei que eu não vim falar sobre isso. Eu não vim falar sobre a manifestação com as pessoas. Eu vim falar como é que está a paciência aqui dentro. De verdade. A paciência com a dor. A paciência com o fracasso. Você faz concurso, faz 5, 6, 7, 8, 20 e não passa. Como é que é a sua paciência diante do fracasso? Você está conseguindo ter a certeza que é filho de Deus e que existe algum motivo pelo qual você não está conseguindo o seu objetivo? Então você vai cruzar os braços porque, afinal de contas, também não vamos continuar lutando. Mas são situações que nós precisamos conhecer, para, a partir do conhecer, nós trabalharmos em nós e deixar refletir na convivência com os outros. Uma época, estava eu muito insatisfeita com os companheiros de equipe. Eu achava que eu era tal. Só eu trabalhava. Só eu me dedicava. E eu achava que tinha um monte de gente acomodada, que podia fazer tanta coisa, mas que não fazia. Eu tive a ousadia, hoje, minha orelha esquenta de vergonha, mas eu tive a ousadia de escrever para o Chico. Sabe por quê? Eu esperava que quando ele me respondesse, a resposta dele, atrevidamente, eu ia jogar a culpa nele, eu ia fixar a resposta dele no painel e dizer, olha o que o Chico está mandando a gente fazer. Santa ignorância. A outra até gostou. Ignorância pura. Eu me escondendo atrás de alguém tão ocupado, tão cheio de amor, com problemas imediatos meus de relação. E eu fiquei esperando a resposta do Chico. Ele vai escrever, eu tenho certeza que ele vai me escrever. Eu já recebi outras cartas dele. Agora ele vai me escrever. E eu esperava cada dia que o carteiro, eu ficava esperando o carteiro passar. Até que um dia chegou um embrulhinho, uma caixinha. Eu falei, nossa, o Chico escreveu tanto que ele teve que pôr numa caixinha a resposta dele. A caixinha. Aí abri aquela caixinha. Ali tinham 2 livros, pequeninos. Eu falei, meu Deus, cadê a resposta? Eu queria uma resposta. Aí, quem sabe eu abri depressa demais e ficou preso na dobra do papel. Abri o papel todo, sacudi, nada. Peguei os 2 livros
livrinho, sacudi para ver se não estava bem preso. Eu falei, às vezes ele pôs os livros para assim, para dar uma despistada, para ninguém ver a resposta assim de imediato. Então ele pôs para gente, mas é muita ignorância. Nada. Aí eu parei. E falei, peraí, Chico não tem uma atitude que alguém possa dizer é irresponsável ou é indiferente. O que o Chico quis dizer para mim com esses dois livros? Aí eu parei, respirei, eu queria que ele falasse sobre os outros. Ah, mas os dois livros que o Chico deu lá. Um chama-se Convivência e o outro chama-se Paciência. Dois livrinhos, vocês devem conhecer, de Emmanuel. E aí, Convivência. Eu folheava os livros, deixa eu dar uma lida aqui. Olhei no prefácio. Convivência. A arte de viver com o semelhante. Aí eu já fiquei plantada. Falei, nossa, isso é uma arte. Viver com o semelhante é uma arte. Aí comecei. E eu pegava, abria uma folha, eu estava plenamente paciente. Eu começava a ler um, pegava outro e pegava outro. A minha orelha, preto é bom porque não mostra assim que ficou emocionado, só esquenta a orelha, né? Aí eu senti que a orelha esquentou, ferveu. Falei, nossa, que vergonha. Bom, olhei e falei, mas eles lá estão aprendendo. Quem sabe ele me mandou esse livro para eu ensinar para eles que eles precisam aprender a conviver. Mas um pouquinho de brilho também a gente tem, né? Falei, não, peraí, isso aqui que o livro está falando, eu tenho que aprender também. Eles até podem precisar, mas eu também preciso. E aí eu abro outro livro. Paciência. Ciência é a ciência da paz. Se você quer viver num ambiente de harmonia, se você quer estar feliz junto àqueles com quem você no dia a dia convive, cultive a paciência. A ciência da paz. E eu fui sentindo como se fosse uma bacia de água fervendo que estava jogando em mim de vergonha. Porque a expressão cultive a paciência. Eu comecei a relembrar dos companheiros. Por que eu estava chateada com fulano? Tinha um, sabe por que eu não tinha paciência com ele? Porque ele era tão zeloso com a casa, tão zeloso, que todas as chaves, ele tinha um aro assim de arame, todas as chaves da casa, ele enfiava naquele aro que já tinha dado a volta e pendurava aquilo assim na calça. Então toda porta que você queria entrar dentro da casa, você tinha que ir atrás dele, tinha que esperar ele resolver, não sei o quê. Aí ele vinha com aquela roda de chave e ia abrir a porta que você queria. Esperava você entrar, e aí ele ia lá, trancava e saía. E eu não tinha paciência com isso. Eu achava que a casa espírita, as portas tinham que estar todas abertas. E eu ficava. Aí eu comecei a analisar os motivos. E eu entendi que quem precisava de tratamento, quem precisava de cultivar a paciência, era eu. Porque se aquilo estava me incomodando, é porque o chamamento evolutivo já me chamava para situações, quem sabe, um pouquinho à frente. Mas aquele outro que ainda tinha o aro de chaves, era o que ele fazia e fazia muito bem. Porque ninguém tinha problemas
quando ia para casa, de ficar preocupado se desligou o fogão, se desligou o gás, se não sei o que, se a torneira ficou aberta, se apagou a luz, porque isso não era problema nosso, era dele. Então ele fazia um grande papel, mas eu me impacientava, porque eu não queria esperar, era prepotência minha. Eu não queria esperar ele acabar de fazer uma tarefa para vir abrir a porta para mim. E eu só fui valorizar o trabalho dele quando, muito tempo depois, eu assumi. E aí eu comecei a me preocupar com as chaves da casa. E aí os amigos do alheio começaram a visitar a nossa casa. E eu comecei a desenvolver técnicas para dificultar para o amigo do alheio. E de tanto desenvolver técnicas, de vez em quando, eu ficava trancada, porque eu trancava tanto, eu ficava trancada e o povo ia embora e eu estava do lado de lá. Então, eu pude perceber que naquele tempo que ele tinha aquele ato de chave, era tão bom, tão abençoado, porque eu não me preocupava com aquilo. Ou seja, eu aprendi que eu preciso visitar cada um, o que faz, o que me gera impaciência, e tentar entender. Será por que eu fico impaciente com aquele que chega em casa com cheiro de bebida? E eu não quero que ele entre no quarto para deixar cheiro de bebida no quarto. Quais os motivos que levam aquela pessoa a se embriagar? Será que eu parei para analisar? O que eu posso fazer mais por ele? Ouvi-lo, dialogar, manifestar a minha paciência, a minha tolerância, o meu carinho. Será que eu tenho feito isso? Mas eu só olho o lado em que eu me coloco como centro das atenções e que o cheiro está me incomodando. E quando eu dou esse exemplo, quantos outros semelhantes? É a vizinha que tem o rádio, que incomoda. É a criança que faz barulho toda hora para a vizinha. É o cachorro que late de noite e me acorda. São situações que, na verdade, somos nós que precisamos nos cuidar. Somos nós que precisamos conhecer os nossos limites, mas também os nossos potenciais. E trabalhar esses potenciais a partir do momento que eu me conheço. Eu fico calma, eu fico tranquila, não é? Eu tenho mais condições de esperar um avião que me deixa, uma empresa aérea que me deixa 5 horas no aeroporto, porque um voo sai, o outro só vem assim, daí a 5 horas, e você tem que exercitar a sua paciência para esperar. Será por que a gente não briga com eles? Bom, de vez em quando uns brigam, né? Mas será por quê? Qual o objetivo da viagem? O que a gente vai ganhar fazendo aquela viagem? E a gente exercita a paciência. Vamos trazer isso para nós. O que eu tenho feito no dia a dia para ser mais paciente. Um dia, um amigo espiritual disse assim: você já reparou, quando a gente vai fazer um bilhetinho para a pessoa, hoje nem se faz carta mais, a não ser eletronicamente os e-mails, mas de vez em quando alguém, né? A gente começa com uma letra bonita, termina com um garrancho. Por quê? A impaciência tomou conta. A impaciência tomou conta. Né? Outro dia, uma pessoa disse assim, ó, vou te trazer uma doação. Mas a pessoa falou que quer a resposta, aquelas que você faz, manuscrito. E aí eu falei, gente, mas que imposição. Só porque está fazendo um donativo, tem que ser. Aí depois eu falei, que bênção. Eu vou para reagir, depois os amigos espirituais me puxam, né? Vem cá, reflete. Que bênção que alguém faz você interiorizar-se e deixar sair através da mão uma mensagem de carinho, de amor, de gratidão. É preciso que nós entendamos o objetivo
perspectiva do outro e possamos trazer isso tirando proveito da situação. Paciência, acho que todo mundo aqui, o Giovanni disse que aqui todo mundo é paciente, mas todo mundo aqui sabe quantos adoecem por falta de paciência. Manifestações alérgicas. Vocês já ouviram falar nisso? De pessoas, às vezes, não estou dizendo que toda manifestação alérgica, mas muitas situações de manifestação alérgica, fruto da impaciência. Não sei se vocês já viram a pessoa falando, ai, já estou até cansando. Ai, não estou aguentando. Por quê? Ela mesma disse, já estou passando. Então ela sabe. Então a alergia passa a ser até um freio. Porque com medo de ter alergia, ela domina a impaciência. Mas precisa o corpo nos ajudar, gente. E a nossa razão, e o nosso sentimento, e o nosso conhecimento. Quantas situações circulatórias, quantas situações na área do fígado, cardíacas, são geradas pela falta de paciência. E a gente ainda tem coragem de ir buscar o médico para dizer assim, não, pois é, porque eu estou sofrendo muito, porque lá em casa ninguém me dá sossego. E eu fico nervosa. Mas precisa do povo dar sossego a gente? Quem vai se dar sossego somos nós. Olha aqui. Alguém deve estar falando assim, puxa vida, mas eu vou sair daqui com impaciência comigo. Não. Entendendo o limite de cada um de nós. Tem gente que consegue ficar um dia todo só tomando água e se mantém bem. O outro, se consegue ficar 2 horas, depois de 2 horas ele se desequilibra. Então, cada um no seu tempo, no seu ritmo, na sua possibilidade. Mas nós estamos na hora de mudar o rumo. Nós temos a doutrina espírita, nós temos o conhecimento, nós temos a oportunidade do diálogo, nós temos os livros à nossa disposição. Basta a gente começar a agir. Começar a agir nas pequeninas coisas. Parece que eu estou aqui dando aula de etiqueta, né? Mas não é. Se eu observar a cadeira que eu sento, em vez de eu empurrar a cadeira com meus quadris para trás, para levantar, se eu me levantar e pegar a cadeira, eu já estou fazendo exercício de paciência. São pequenas coisas. São pequenas coisas, mas eu tenho que me observar. E na medida que isso acontece, eu vou me preparando melhor para outras ações. Porque, afinal de contas, para que eu falei isso tudo até agora? Para qual o objetivo? Lembra que eu falei do acerto com aquelas pessoas com quem eu acertei? Eu só vou conseguir acertar com as criaturas com as quais eu me descontrolei no passado, se eu tiver a devida disciplina e harmonia interior. Se eu tiver conseguido superar as dificuldades na relação. Então, um dos grandes objetivos da minha encarnação, ou da minha reencarnação, ele passa a se concretizar quando eu começo a lidar com as pessoas com mais harmonia. E o segundo grande objetivo, que é evoluir, ele é implícito. Eu começo a caminhar mais aceleradamente. Então, esse é um grande objetivo. Não adianta nós estarmos aqui no dia a dia, frequentando a casa toda semana, e achar que a casa é que vai me dar tudo o que eu preciso a nível espiritual. Porque a responsabilidade evolutiva minha é minha. Eu preciso evoluir. Eu tenho que cuidar da minha evolução. Porque quando eu cuido da minha evolução, os que estão à minha volta vão melhorando junto comigo. Se o outro vem e grita, se eu não grito,
ele da próxima vez ele já não vai gritar, porque ele já ficou com vergonha da primeira vez. Então, à medida que eu evoluo, os que estão à minha volta vão evoluindo também. Vejam que é um grande convite que a doutrina espírita nos faz. E quando estamos aí, numa fase, eu falei lá no início, da fase em que o centro foi inaugurado. Uma fase histórica dificílima naquela época. Estamos vivendo outra fase histórica difícil. E se nós não soubermos lidar com a paciência, na relação com as pessoas, nós não vamos contribuir para essa guinada, essa virada que a humanidade está dando na sua caminhada evolutiva. Houve um momento que nós conquistávamos a paciência pela pressão das coisas. A pessoa, olha, se eu não tiver paciência, eu vou perder tudo. Então, peraí. Ela tinha um interesse externo. Hoje, a paciência tem um interesse interno. Eu preciso melhorar. Eu não posso ser a mesma pessoa de alguns anos atrás. Eu tenho que ser diferente. E eu vou garantir para vocês, gente, eu garanto pela observação. A pessoa fica até maluca. Ela tira da fisionomia aquela corte. Ai, meu Deus! E ela sorri com os olhos. Ela sorri com a boca. Ela tem mais calma. Então, vamos, cada um de nós, trabalhar com a nossa paciência. Vamos colaborar para que toda a natureza cante a harmonia do amor, a harmonia da caridade. E isso eu preciso começar. Isso eu preciso dar os primeiros passos. Eu sei que não é fácil. Não nos sintamos derrotados a cada vez que a gente perceber, ai meu Deus, perdi. Lembrem-se do que eu falei, não perdi ainda. Porque eu ainda não tenho. Não perdi não, calma. Deixa eu começar. Vou cultivar a paciência. Certamente, nas primeiras vezes não vai ser fácil. Eu tenho feito esse esforço. Ave Maria, tem dia que eu fico impaciente comigo. Mas, meu Deus, crioulo, reage! Né? E aí você tem que ter aquela elegância espiritual de superar o quê? A sua vaidade, a sua prepotência, o seu orgulho, o seu melindre, que eu acho que aqui também ninguém é melindrado, graças a Deus, né? O melindre, quanta gente se cai na impaciência por causa do melindre. Então, minha gente, vamos trabalhar nisso. E vamos fazer com que, ao chegar no final do ano, a gente olha para trás e fala, puxa vida, eu consegui. Não é impossível. Não é tão simples, mas não é impossível. Basta nós começarmos. Mas também não precisa virar aquele que se torna passivo e deixa o outro fazer o que quer. Sapatear em você. Não, agora eu estou cultivando a paciência. Aí vem um e joga tomate com você, vem o outro. Não é isso não. Paciência não é conivência com a agressão. Paciência é compreender o motivo do outro, mas agir na defesa dos direitos da própria sociedade. Então, é a ciência da paz, mas a paz não é feita com pessoas bobas, com pessoas indiferentes. A paz é construída planejadamente, a partir da nossa consciência, a partir do nosso conhecimento e da nossa disposição para o bem. Essa é a nossa reflexão para essa noite. Eu não queria cansar muito vocês, então eu fiquei aqui, né? Falando. Eu espero que vocês tenham feito um grande exercício de paciência, né? De ficar me ouvindo, de ficar colaborando para que a gente pudesse construir a noite de hoje. E não tenham dúvidas, espíritos que se preparam para reencarnar ouviram e captaram o
as vibrações, os pensamentos que cada um de nós liberamos. Eles se preparam e eles vão contar com a nossa paciência, porque eles também vão exercitar isso. A nossa responsabilidade nesse ponto não é pequena. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Obrigada pela paciência.